Então, vamos dar continuidade, né? Eu vou tentar vou frisar aqui com vocês esses conceitos de novo, né? Muito importante compreender bem aqui essa parte da matéria, tá? Por isso que nós vamos mais com calma, a partir da semana que vem a gente já vai um pouquinho mais rápido. Tá? Então, aqui, ó, é uma forma de exemplo também. Na aula anterior, a gente viu o circuito RL série, agora vamos ver aqui o RL paralelo, né? Então, as perguntas são quase as mesmas, né? Só que na aula anterior, circuito em série, você tinha uma divisão de tensão, agora aqui não, eu vou ter uma divisão de corrente, né? Eu vou ter uma corrente total do meu gerador, ela vai subdividir aqui, ó, todos os elementos, eles têm a mesma tensão aplicada sobre eles, a tensão V do gerador, e a corrente é dividida em IR e IL. Tá? Então, lá na aula passada, a gente usou a lei de Kirchhoff das tensões, né, para fazer análise. Aqui é a lei de Kirchhoff das correntes, né, nesse nó aqui, ó, pela lei de Kirchhoff das correntes, eu sei que a minha corrente do gerador é igual a corrente só no resistor, mais corrente no indutor. E lembrando, né, esse pontinho aqui em cima é importantíssimo, porque é uma soma fasorial, tá? A gente não pode analisar isso aqui da forma que era lá na corrente contínua, né, só com os módulos aqui vai dar tudo errado. Se eu fizer a soma ali igual a gente viu lá na aula passada, né, a soma lá das tensões ficou muito maior do que a soma, das tensões ficou muito maior do que a tensão do gerador, tá? Mas por quê? Uma soma algébrica, né, ela não pode ser aplicada aqui, é uma soma fasorial, né? Então, cada sinal ali vai ter uma direção e sentido, então a gente já usa até a forma cartesiana para fazer a soma, porque ela já faz automaticamente aquela decomposição do meu fasor em eixo x e y, usando seno e cosseno, tá? Então, vamos com calma aqui para a gente chegar lá, né? Então, olha só, eu dei aqui a tensão aplicada, naquele RL ali paralelo, a resistência elétrica é de 15 ohms, e o indutor tem uma indutância de 100 mA. Aí eu peço, né, de forma bem passo a passo, né, eu já disse para vocês que isso aqui podia ser mais direto. Eu queria, na verdade, saber as correntes aqui do circuito, né, o diagrama fasorial, calcular as potências. Para eu calcular a corrente total do gerador, eu tenho que achar a impedância equivalente. Para eu achar a impedância equivalente, eu tenho que calcular a reatância indutiva, né, então vai bem passo a passo aqui para ficar, de certa forma, mais didático aqui. Então, naquele circuito ali, primeiro, reatância indutiva. Então, vocês sabem lá que XL é a reatância indutiva, né? Isso aqui representa o quanto ali o indutor se opõe à variação da corrente, tá? Medida em ohms. Então, XL é igual a ômega L. A gente viu isso lá na demonstração. E isso, ômega é igual a 2π F. 2π FL, então vai ser igual XL 2π vezes 60 vezes 0,1, que são 100 mA. Estou fazendo aqui na calculadora. Dois π FL. Vem aqui 37,7 ohms. Estou calculando isso, né? Olha a sequência, né? Calcule agora a impedância do circuito na forma complexa polar. Já peço na forma complexa polar, porque na hora que eu for calcular a corrente, eu não tenho que aplicar a lei de Ohm, I é igual a V sobre Z. Então, eu vou precisar de fazer ali uma divisão, né? Então, na forma polar fica mais conveniente. Agora aqui, pessoal, o circuito está na forma... O circuito tem uma associação em paralelo, né? Eu tenho lá que a minha resistência... Vou pôr assim, né? Impedância só do resistor. Ela é 15. E o ângulo eu tenho que saber que é 0, porque corrente e tensão no resistor estão em fase. E a impedância só do indutor, ela é 37,7. A reatância indutiva, 37,7. E o ângulo, eu sei que é 90, né? Porque no indutor, corrente atrasada em relação à tensão, né? De 90 graus. Então, sabendo isso, né? Agora, meu circuito que está
os elementos em paralelo, eu vou achar a impedância equivalente. Então, estou fazendo isso aqui, né? Ó. O circuito original é esse. Eu estou achando a impedância equivalente. Então, eu quero achar qual que é o efeito daqueles dois elementos, né? Como é que eu represento o efeito dos dois elementos com uma impedância só? Uma impedância equivalente. Então, aqui está Z equivalente. Tá? E aqui eu tenho ZR, ZL. Agora, pessoal, né? Vocês viram lá, na aula passada estava em série, então é a mesma regrinha lá da corrente contínua para resistência, associação de resistência. Em série eu somo. Agora, em paralelo, não, né? O inverso da impedância equivalente é igual à soma dos inversos. A cada 2 a 2 elementos, eu posso fazer também multiplicação sobre soma, tá? Então, vai ser o que eu vou fazer aqui, né? A impedância equivalente vai ser a multiplicação, né, de ZR vezes aqui ZL. E vai ser dividido aqui pela soma, né? A soma eu vou transformar para a forma cartesiana. Depois eu volto para polar para terminar a conta, né? Então, por isso que nessa operação fica claro aqui por que a gente tem que toda hora saber fazer aquelas transformações, né? Polar para cartesiano, para facilitar a vida da gente. Tá? Então, vamos lá, né? ZR. Aqui a multiplicação, forma polar, vai atender bem. Em 0 graus, 37,7, 90. Agora, embaixo, a soma fica 15 mais J, 37,7. Tá? Z equivalente, então, continuando. Para eu terminar aquilo ali, eu tenho que transformar o denominador agora para uma forma polar, né? Em cima eu faço o quê? Multiplico os módulos, somo os ângulos. Então, fica 15 vezes 37,7. Está dando ali 565,5. 0 mais 90, 90. E embaixo, pessoal, né? Como é que ficaria? Olha lá, eu tenho um número complexo na forma cartesiana no primeiro quadrante, né? Porque parte real e imaginária são positivas. Então, o módulo seria aquela hipotenusa do triângulo retângulo, né? Na hora que eu localizo esse ponto lá no plano complexo. Então, é raiz de 15 ao quadrado mais 37,7 ao quadrado. E o ângulo φ não precisa nem de correção, né? É arco tangente de B sobre A. 37,7. 15. Tá, então, impedância equivalente, tá vendo? Dá bem mais trabalho para calcular uma impedância equivalente, né? Na corrente alternada. Tá? Comparando lá com a corrente contínua, né? Lá é muito facinho, né? 565,5 dividido por aquilo tudo lá, né? Dividido por raiz. Raiz de 15 ao quadrado mais 37,7 ao quadrado. Então, achei aqui 13,94. E o ângulo ali, né, vai ficar 90 menos aquele outro ângulo, que é arco tangente. 90 menos... deixa eu já fazer parcial aqui, o arco tangente. Arco tangente 37,7 dividido por 15. Calculadora em graus. Então, eu achei ele 68,3. Então, aqui ficaria 90. Acabou que eu fiz de uma vez, né? 90... Eu vou colocar a resposta, 21,7 graus. Ohms, tá? Aquele segundo passo ali que eu fiz para vocês, né, na hora de calcular aqui, na hora de fazer a transformação, né, de cartesiano para polar, vocês podem fazer na calculadora, igual eu falei na aula passada, né? Então, como que seria? Eu usaria a função aqui, pol, né, aperto pol aí na calculadora, coloco a parte real, 15, aperto vírgula, a parte imaginária, 37,7, fecho parênteses, ele me dá. Então, a hipotenusa, né, do triângulo retângulo, ou o módulo do número complexo,
Então, isso aqui, ó, tá dando 40,5. (40,57). E o ângulo, se aperta alfa, é F, 68,3. Tá? Então, realmente, ali quando eu divido 565,5 por 40,57, eu tenho ali 13,94. Beleza? Então, vamos aprender aí direitinho esses artifícios aí da calculadora, que são importantes. Agiliza a vida. Claro, né? Sempre lembrando o que está por trás ali do conceito, né? Então, achei a impedância, letra B também. Terminei, já está na forma polar. E agora eu consigo calcular a corrente total do circuito, né? Eu sei que agora, então, ó, que essa impedância aqui, né, eu tenho aquela tensão aplicada aqui conhecida, quero calcular essa corrente total. Ó. É a mesma que está aqui, ó, a que sai do gerador. Né? E agora o efeito dos dois elementos ali, R e L em paralelo, eles estão sendo explicados por essa impedância Z equivalente aqui. Tá? Então, corrente total, letra C, V igual a ZI, I é igual a V sobre o Z equivalente. Vai dar o quê? 220 com 30 graus, é a minha tensão aplicada. E a impedância acabei de calcular, né? Por isso que eu precisava dela, 13,94, com ângulo de 21,7. Então, vocês estão vendo também, a gente esperava, né, que eu tivesse ali um ângulo de impedância entre 0 e 90, porque é uma carga indutiva. Tá? Mas não tem mais só indutores, eu tenho uma resistência também. Então, parte da energia vai ser dissipada na forma de calor pela resistência, e parte da energia vai ficar sendo trocada, né, entre gerador e carga, pela indutância. Tá? Ela armazena energia na forma de campo magnético, depois devolve a energia armazenada. Então, aqui eu consigo calcular a corrente total do circuito. 220 dividido por 13,9, 4. Tem ali 15,78. E o ângulo, 8,3 graus. Ampere/ms. Beleza? Calculei também, então. A corrente, letra C, terminou. Agora vem, esboça a forma de onda da tensão e da corrente, indicando os valores de pico, né? Vp e P, o ângulo de defasagem de tensão e corrente. E também o diagrama de fasorial, da tensão e da corrente. Tá? Então, D e E, facilitar a minha vida, eu deixei o desenho aqui, ó. Tá? Então, o que que tá... Vamos ver se está batendo com a conta que eu acabei de fazer, né? Principalmente aqui pelo diagrama fasorial, ó. Então, aqui está a minha tensão lá com 30 graus, né? Esse fasor aqui, o maior, 220, 30 graus. O que acontece? Vocês estão vendo a corrente total do circuito? Vocês viram que deu um ângulo lá pequenininho, né? De 8 graus, ó. 8,3, né? Seria esse ângulo aqui, ó. E no caso, vocês estão vendo que a corrente minha subdivide, né? Parte dela vai para a resistência, parte dela para a indutância. Então, essa corrente total aqui, na verdade, ela é a resultante entre IR mais IL. Como a gente já tinha feito aqui anteriormente pela lei de Kirchhoff das correntes, né? I total é IR mais IL. Só que é uma soma vetorial, ou fasorial, tá? Por isso que aqui, ó, usando a regra do paralelogramo, né, eu consigo verificar, visualizar essa soma sendo feita aqui, né? Na hora que eu calculo o meu IR, ele tem que ter o mesmo ângulo da tensão aplicada aqui no meu sistema, tá? Então, vamos calcular aqui, né? Se eu fosse calcular apenas a corrente no resistor,
né? A tensão para os elementos é comum, então ela é 220, 30 graus. Só que a resistência, agora eu só quero a corrente IR, a corrente que desce só aqui para o resistor. Né? Então, a tensão 220, 30 graus aplicada ao resistor, o resistor, a impedância só dele é 15 com 0 grau. Então, põe aqui 15, 0 grau. Então, fazendo a operação, vocês vão ver que eu vou encontrar exatamente aquele fasor lá representado no diagrama fasorial. Né? 220 dividido por 15, eu tenho 14,67. Tá? E o ângulo, né, eu já estava esperando que a corrente tivesse o mesmo ângulo da tensão, então 30 graus. Tá? Então, olha aqui, achei esse fasor. Né? Esse ângulo aqui é de 30 graus. E o tamanho dele é de 14,67. Tá? Agora o fasor IL, eu também já estou esperando, né, matematicamente, né, isso aqui eu já poderia ter feito graficamente, né, eu saberia, só pela questão conceitual, que meu fasor IL teria que estar em quadratura com IR. Por quê? É a corrente no indutor. A corrente no indutor está sempre atrasada de 90 graus em relação à tensão. Então, eu já saberia localizar aqui onde estaria meu fasor IL. Matematicamente, IL vai ser 220 com 30 graus, é a mesma tensão aplicada a todo mundo. E agora aqui a impedância só do indutor é 37,7 com 90 graus. Então, fazendo a conta, 220 dividido por 37,7, tem 5,84. E o ângulo aqui, né, 30 menos 90, eu fico com menos 60 graus. Ampere RMS. Então, vamos olhar aqui, ó, exatamente, ó, esse ângulo aqui, ó. Menos 60 graus. Né? E aquele tamanho aqui do fasor, IL, né, seria de 5,84. Então, ele está menor do que o fasor IR. Tá? Aqui tem uma particularidade, né? Lá no circuito anterior, quem tinha maior impedância, né, no circuito série, prevalecia o efeito ali do circuito, tá? Então, você tem lá RL série. Se a resistência for maior do que a reatância, o circuito vai ser predominantemente resistivo. Né? Ele vai realizar mais trabalho, tá? Do que ficar trocando energia. Agora, aqui é o contrário, porque os elementos estão em paralelo, né? E por estarem em paralelo, né, se eu tenho um R aqui, se o R for menor do que o XL, né, então quer dizer que agora a corrente, se o R é menor, a corrente que desce por ele é maior. Tá? Então aqui, o que tem menor módulo de impedância, né, vai sobressair o efeito. Tá? Por quê? O caminho que tiver menor impedância a passagem da corrente, né, vai ter a maior corrente, tá? Então, aqui, ó, nesse sistema, tá vendo minha impedância, meu módulo da impedância aqui, ou a resistência, né? Minha resistência é 15 e minha reatância é 37,7. Por isso que vai predominar o efeito resistivo, né? Vocês estão vendo aqui que o módulo de IR é bem maior do que o módulo de L, né? O módulo de IR deu 14,6 e aqui o módulo de L só 5,84. Vocês vão ver que esse circuito aqui, né, ele vai dissipar mais energia do que trocar, tá? O que mais que eu posso dizer? Agora vamos voltar aqui, eu acho que eu já analisei bem. Vocês têm que entender também, né, que essa soma vetorial aqui está sendo feita, ou fasorial, melhor dizendo. Regrinha do paralelogramo, eu arrebato o IL aqui, ó, na ponta do fasor IR, né? Aí eu uno os pontos e acho minha resultante aqui. I. Certo? Achei a corrente total. Tem 8 graus, né? E a tensão vai estar lá com 30 graus. Então, como eu estava esperando, a corrente está atrasada em relação à tensão, porque é um circuito indutivo. Tá? E aqui ao lado está a representação de tensão e corrente. Eu tenho minha tensão adiantada de 30 graus, né? Começa daqui. Ela começa 30 graus antes do que uma senoide pura, né?
ela está adiantada de 30 graus. E eu tenho minha corrente aqui começando apenas 8 graus antes, né, do que uma senoide pura. Então, eu teria esse comportamento aqui de tensão e corrente. A defasagem entre os sinais, ela pode ser identificada aqui, ó, entre as duas passagens pelo zero, as duas cristas da onda, né, a diferença de fase entre as duas cristas, ou os dois vales, né, tudo eu consigo identificar aqui meu ângulozinho φ, né, defasagem, tensão e corrente. Tá certo? Prosseguindo aqui então, pessoal, agora vem o finalmente, né? Calcule as potências ativa, reativa e aparente. Então, vamos lá, né? Antes disso, né, eu poderia repetir, eu quero que depois vocês pensem, né, naquela questão que eu disse dessa soma aqui, ó. A gente fez isso na aula anterior, né? Para essa soma bater, né, vocês têm que fazer a soma na forma cartesiana aqui, né, entre R e L, tem a decomposição, porque esses fasores aqui, cada um tem um sentido, né, uma direção, um sentido, R e L. Eu não posso somar os módulos, né, isso aí é só lá na corrente contínua, aqui dá errado, né. Com o medidor, né, se você fizesse a medição da corrente, você ia ter a corrente lá na resistência de 14,67, no indutor de 5,84, né, só que a corrente total do circuito, ela é 15, ó. Você me disse no gerador ia dar 15. Não tem nada de errado nisso, né? Vocês não podem achar isso estranho, né? Porque a soma aqui algébrica, né, ia passar de 20. Só que o gerador só está fornecendo 15. Né? Por quê? A soma algébrica não deve ser feita, né? Você estaria aplicando o conceito de forma errada. Tem que fazer uma soma que é vetorial, tá? Então tem que ficar atento a isso, né? Uma diferença importante da corrente alternada para a corrente contínua. Então, por último aqui, né? CD é F, potência ativa, reativa, aparente, fator de potência. Então, potência ativa, VI, cosseno φ. Né, a gente olha lá para os outros slides e vê aquele tanto de ângulo, né? Qual que é o φ que eu vou colocar aqui? É o ângulo da impedância equivalente, que é ele que dita a defasagem entre tensão e corrente no circuito. VI aqui não é fasorial, é só módulo. Então, vai ser 220. E o I é a corrente total do gerador. A corrente total ali que eu achei, ó, 15,78. E o ângulo que eu achei da impedância foi 21,7, né? Usei equivalente ali. Então, minha potência ativa, né? Que está medindo a quantidade de energia dissipada na forma de calor. Vai dar aqui, ó, 220 vezes 15,78 vezes cosseno de 21,7, 3.225,6 watts. Beleza, então essa aqui está medindo a quantidade de energia dissipada lá na resistência. Aí vale falar também, né? Na hora que eu faço essa operação VI cosseno φ, vamos olhar aqui o diagrama fasorial, ó. Eu tenho o V, que é esse fasor aqui principal, né, da tensão, e a corrente total do gerador, que está aqui, o I, ó, né? Na hora que eu faço I cosseno φ, tá? Cadê o φ aqui, né? Vou mudar de cor aqui. O φ é o ângulo de defasagem de tensão e corrente, tá aqui, ó. Né? Então, olha esse triângulo retângulo que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho um cateto IL, IR, outro IL, e a hipotenusa é a corrente, né? Total. Na hora que eu faço corrente total, cosseno desse ângulo que eu destaquei em verde, tá? Então, o cosseno, na hora que eu faço isso, né, eu pego exatamente IR. Se vocês analisarem aqui, né, o cosseno de φ é o cateto adjacente, IR, sobre a hipotenusa, I. Então, na expressão lá que eu mostrei para vocês, I cosseno φ é igual a IR. Ele está pegando exatamente a corrente ativa do circuito. A corrente que está em fase com tensão, né? A expressão já faz isso automaticamente. Né? I cosseno φ aqui, ó, é IR.
Então, eu estou calculando, na verdade, qual que é a potência dissipada na resistência. Tá bom? Agora, a potência reativa, né, que vai ser a troca de energia feita pelo indutor. Então, eu tenho minha expressão geral, né, mesmo sentido aqui, ó, parecido com o que eu disse antes, né. Na hora que eu for fazer nesse meu diagrama resultante aqui, I, agora seno φ, né, de forma análoga ali, vocês vão ver que eu vou ter, nesse triângulo retângulo, né, eu vou ter que o meu seno φ, meu seno φ, agora é cateto oposto, né, o oposto está lá do outro lado, o IL, ó, IL sobre I. Então, I seno φ é igual a IL. Eu estou pegando exatamente o componente que está em quadratura com a tensão, né? Então, estou realmente pegando, estou quantificando aqui a potência trocada, né? Então, minha expressão vai ficar Q igual 220 vezes 15,78 vezes seno de 21,7 graus. Então, mudando aqui, ó, eu tenho, como eu estava também já prevendo lá atrás, né, uma troca de energia menor do que a energia dissipada, 1.283,6 volt-ampere reativo. Né? A potência total, S, é igual a VI, ou é a hipotenusa do triângulo, que agora eu tenho aqui, ó, esse tamanhozão aqui de 3.225,6 watts. Eu tenho positivo aqui 1.283,6 volt-ampere reativo, um coube ali. 1.283,6 volt-ampere reativo, e aqui eu tenho minha potência total, ó, a soma vetorial, né, entre potência e reativa, aqui está o ângulo φ, dos 21,7 graus. Ó. Então, poderia ser a hipotenusa daquele triângulo também, né? Mas VI aqui está mais fácil para mim fazer a conta. Eu tenho aqui 3.471,6 volt-ampere. Então, é esse tamanho aqui. Volt-ampere. Então, tá ali meu triângulo de potência. Tá? E agora, o fator de potência, que vai medir o aproveitamento da energia entregue aí para o circuito, para a produção de trabalho, né? É a fração de P sobre S. Naquele triângulo retângulo ali, isso é o cosseno de φ. Então, pode ir pelos dois caminhos. Então, cosseno de 21,7. Eu tenho aqui, então, né, um aproveitamento alto da energia, 92,9%, tá? Então, são coisas que dava para a gente já antever ali, analisando só a expressão da impedância. Beleza? Presente o triângulo de potência, né? A última já foi feita aqui.